São Paulo. Também está aqui a Maria Regina Ponce, secretária de Cultura de Diadema, a senhora Soraya Ismaili, do Instituto Cultura Árabe, Anderson, já falei, né, Anderson? Luísa Rodrigues, da Cooperativa Paulista, ator, Paulo Henrique, do grupo Redemoinho, de diversificação teatral, né? Diversificação teatral? Gente do céu, eu estou mal aqui, viu? Perdão. Obrigado, Paulo, pela presença. Em todo caso, na hora H você se apresenta, o melhor. Roberto Morando, da Prefeitura Municipal de Brodowski, obrigado, nossa, lá de cima. A Nádia, do Movimento dos Trabalhadores da Cultura, Roberto Almeida, da UNEGRO, coordenador estadual, a Marília de Lima, coordenadora cultural, Cooperativa Cultural Brasileira, presidente, obrigado, Marília. Esteve ontem, a Marília, se não me engano, na audiência pública sobre o orçamento do Estado aqui para a capital, né? O Fernando Melo dos Santos, do Movimento dos Trabalhadores da Cultura, da área de teatro, lá de Santo André, Luiz Pedro, produtor cultural da Secretaria de Cultura de Osasco, o Júlio César, articulador social do Movimento Cultural Penha, Pedro, da Prefeitura Municipal de Juquitiba, obrigado, Pedro, a Ivani, bom, a Ivani eu já falei, né, de Narandiba, chegou mais... bom, eu vou, gente, para não ficar sendo chato, eu vou anunciando daqui a pouco os nomes. Então, se inscreveram aqui, olha, recebi do Geraldo, que está me ajudando a coordenar aí, algumas inscrições, então eu pediria para quem não estiver aqui, já procura o Geraldo, tá? O primeiro inscrito é o Roberto Carvalho, da Cooperativa Paulista de Teatro. Desculpa, Norberto, está escrito Roberto aqui, ó. Por favor. Temos microfone sem fio, né? Se quiser se apresentar melhor também, mais do que eu fiz aqui. Logo em seguida o Roberto Rosa, da Companhia de Teatro Fábrica, o Alessandro Azevedo, depois a Marília. Os 4 primeiros inscritos. Bom, boa tarde a todos presentes, senhores deputados, deputado Alici Brandão, João Paulo Rilo, Simão Pedro, Carlos Gianazzi, Valério, representando o Ministério da Cultura. A fala que eu vou fazer hoje aqui é uma fala repetida, na verdade, nas inúmeras, os inúmeros encontros que a gente tem tido aqui com a Comissão de Educação e Cultura. Eu só queria lembrar, né, para falar assim, olha, toda vez que a cooperativa vem aqui é o samba de uma nota só. A gente fala sempre contra a renúncia fiscal e sempre em defesa da ampliação dos editais públicos transparentes que garantam uma política de Estado perene, uma política estruturante que dê condição de fomentar a produção cultural em todas as áreas do Estado. Uma coisa que pode parecer estranha, mas assim, mais ou menos, porque a cooperativa de teatro, ela sempre tem se posicionado, embora sendo uma cooperativa, ela tem sempre se posicionado além dos interesses corporativistas, né? Então, dentro dessa posição histórica da cooperativa, de se posicionar além dos próprios interesses, eu queria também fazer aqui da minha fala uma defesa também do pessoal da dança, do hip-hop, das artes visuais, do cinema alternativo comunitário e outras linguagens, o pessoal do samba, e queria me unir a todos esses companheiros, lembrando uma fala aqui do senhor secretário da Cultura, na última audiência aqui da comissão. Quando a gente falava aqui contra a renúncia fiscal e da dificuldade de o artista ter um projeto aprovado no PROAC-CMS e a dificuldade que ele encontra na captação, e a gente falou também da questão da mediação dos departamentos de marketing das empresas, a gente falou também do envolvimento de pessoas alheias à produção artística e cultural do Estado, mediando essa relação da liberação dos recursos através desse financiamento indireto. E na oportunidade, o secretário chegou a dizer aqui publicamente que ele particularmente considerava esses produtores que fazem essa mediação nesse financiamento indireto que a gente conhece como renúncia fiscal, no caso aqui nominando como PROAC e ICMS, que alguns desses produtores são verdadeiros gigolôs dos artistas.
Então, eu gostaria aqui de não discordar do secretário, mas de formar um coro com o secretário, dizer que são verdadeiros gigolos mesmo. E que esse dinheiro, que é tido como dinheiro público, que ele chegou a concordar com a nossa fala aqui também, que essas empresas que aparecem nos banners, que aparecem nos cartazes, que aparecem como financiadora, na verdade, o que eles fazem é o seguinte: eles fazem propaganda com dinheiro público, eles fazem bondade com chapéu alheio, eles se utilizam do dinheiro dos contribuintes para fazer propaganda dos seus negócios corporativos. Então, mais uma vez, repetindo um samba de uma nota só da Cooperativa Paulista de Teatro, eu venho me posicionar contra a renúncia fiscal. É o posicionamento histórico da cooperativa que nós somos contra a renúncia fiscal. No entanto, por uma questão de estratégia política, por uma questão de entender esse momento político, de entender que talvez os artistas não tenham, a gente não tenha acúmulo de força política, talvez, e o meu desejo é que nós tivéssemos para derrotar a renúncia fiscal no Estado e derrotar, inclusive, a renúncia fiscal em nível federal. Estamos aqui a presença do representante do Ministério, que nós não temos força, que pelo menos a gente conseguisse fazer uma equiparação através de suplementação de verba. Esse ano foram gastos 60 milhões para a renúncia fiscal, com suplementação de 33 milhões, que foi feito num ato através do governador Geraldo Alckmin para essa liberação, somando um montante de 93 milhões para a renúncia fiscal, para esse financiamento indireto que eu me refiro, que tem mediação das empresas. E, no entanto, a gente teve 25 milhões para os editais públicos, que são julgados através de julgamentos transparentes, de comissões paritárias, que a gente acredita ser um instrumento mais democrático e um instrumento que garante uma transparência no acesso dos recursos públicos, do financiamento público da arte e da cultura do Estado. Então, eu venho aqui defender o seguinte, que a gente saia com uma posição unânime aqui, de todas as linguagens, que a gente defenda uma suplementação de verba, que defenda a equiparação. Se nós vamos ter o ano que vem 90 milhões para a renúncia fiscal, que pelo menos nós tenhamos 90 milhões para os editais públicos. É isso. Obrigado, Norberto, obrigado pelas manifestações. Então eu convido agora o Roberto Rosa, da Companhia de Teatro Fábrica. Enquanto o Roberto vem para cá, eu quero anunciar também a presença da Vanderly Santos, Solar da Mímica, Companhia Paulista Teatro, de Juquitiba, a Verônica Pereira, da CAD, Associação Horizontes, assistente de projetos aqui de São Paulo, José Ciriaco dos Santos, agente de segurança de Osasco, Flávia Melo, do PMDB, diretora jurídica da UE de São Paulo, o Pedro Damasceno, também da Prefeitura de Brodowski, o Claudinei Soares, da Prefeitura de Juquitiba, Alexandre, da Cooperativa Paulista de Teatro, aqui de São Paulo, Georgette Fadel, da Cooperativa Paulista de Teatro, atriz, Vinícius Melo de Jesus, da Prefeitura Municipal de Juquitiba, e eu vou pular aqui porque eu não vou conseguir ler. O Ivan, da Cooperativa Paulista Teatro, Ana Lúcia Lopes Alexandria, do Movimento Cultural de Itaquera, e o João Luiz de Brito Neto, cineasta do Quinoferia, diretor do Cineclube Quinoferia. Daniela Fatoreto, Associação Horizontes, Projetos CAD. Nossa, gente, eu vou pular, porque eu vou pedir para falar, senão eu vou... E Ana Maria Ferraz Guedes, secretária-geral do Simproinde, Sindicato dos Músicos Profissionais Independentes do Estado de São Paulo. A todos, obrigado pela presença. Por favor, Roberto. Obrigado. Presentes na audiência, senhores deputados,
Acho que cabe também uma certa retrospectiva histórica um pouco de como sai esse programa do governo chamado PROAC. Na verdade, nós não podemos esquecer que havia um período em que nós lutávamos por um fundo estadual de cultura na ordem de 100 milhões para todas as áreas. Foi uma reunião que levou assim, cerca de 2 anos de debate com várias áreas da cultura, hip-hop, música, cinema. E nesse período, nós tiramos então um projeto de lei chamado Fundo Estadual de Cultura. O governo, nesta casa, naquele momento, conseguiu barrar a votação do Fundo Estadual de Cultura, porque o senhor secretário da Cultura, recém-possado, João Batista, ficou de nos entregar uma proposta de fundo feita pelo Executivo. E essa proposta de fundo foi 60 milhões reservados para a cultura, para a renúncia fiscal, e 40 milhões via editais, direto do fundo público. Esses 40 milhões nunca chegaram para os editais. Por outro lado, a renúncia fiscal de 60 milhões está sendo elevada via suplementação para 90 milhões. Então, lutamos e defendemos, sim, pela igualdade dos recursos que vão para a renúncia fiscal e para editais públicos. Nesse momento, então, quando se começou a discussão de como seriam organizados os editais, a sociedade civil foi chamada pela Secretaria de Cultura, naquele momento apresentado pelo André Sturni, que discutiu a questão da composição dos editais. Nessa mesa, a Cooperativa Paulista de Teatro presente defendeu que o interior do Estado deveria ter recursos próprios, ou seja, editais próprios separados da capital. Naquele momento, isso não foi possível. Tudo que foi conseguido, então, nessa negociação, foi surgir uma cota para o interior de 4 ou 5 projetos por edital. Atualmente, essa cota não dá conta dessa demanda. Então, a gente entende, se os recursos for elevados aí, dentro desse critério de equiparação, seja lá qual for o montante, chegar a 60 ou 90 milhões, que é o caso atual, se conseguirmos equiparar, que 1/3 desses recursos sejam exclusivamente voltados para o interior do Estado, com editais próprios, e com uma comissão própria por edital, formada por profissionais, teóricos ou acadêmicos que conheçam, de fato, a produção do interior e que possam avaliar esses projetos, que conheçam o modo de produção e possam avaliar. Não como é feito hoje, com uma comissão que pouco conhece, ou poucos são os integrantes dessa comissão que conhecem a produção atualmente no interior do Estado. Essa é a minha fala. Obrigado, Roberto. Também quero agradecer a TV dos Trabalhadores, que está aqui fazendo uma reportagem sobre esse evento, a TV Assembleia, o pessoal da imprensa. O Roberto lembrou bem do grande movimento que essa casa... Eu acho que uma das maiores mobilizações que já se fizeram nesta casa, principalmente aqui internamente, foi pela luta do Fundo de Cultura aqui. Até quero prestar homenagem ao deputado Vicente Cândido, né, que foi autor do projeto, fez um embate e que, daquele embate, daquela mobilização, permitiu a gente ter o que temos hoje, né? Então, Roberto, obrigado pela lembrança. Quero convidar o Alessandro Azevedo, da Comissão Paulista dos Pontos de Cultura e do Raso da Catarina. Boa tarde a todos. Saudar os componentes da mesa. É muito bom ouvir o Dorberto antes e o Rosa, porque eles fazem uma retrospectiva do Fundo Estadual de Arte e Cultura e também da questão da equiparação do PROAC ICMS e do PROAC Editais. É muito comum a gente ouvir nas audiências públicas, nos debates todos, que a cultura é a cereja do bolo. E deve ser mesmo, porque é a primeira que você tira e come ou joga fora. Eu acho que a gente tem que deixar de ser a cereja do bolo e passar a fazer parte do bolo, né, desse bolo orçamentário que faz das políticas públicas de Estado. Eu acho que a gente está fazendo todas essas nossas solicitações no lugar certo, porque nós estamos na Assembleia Legislativa, que tem o papel principal, que é legislar, criar leis e fazer com que elas aconteçam.
Só lembrando um pouco a questão do fundo estadual, eu acho que aí é o ponto principal aí, por isso que nós somos favoráveis também à Comissão Paulista dos Pontos de Cultura, à criação do Fundo Estadual de Arte e Cultura, porque, historicamente, no primeiro ano que foi lançado o Fundo Estadual de Arte e Cultura, do PROAC, editais, ele saiu com quase 25 milhões. No ano seguinte, já foi para 10 milhões, quer dizer, houve um retrocesso nos valores orçamentários. E isso fez com que tivéssemos que fazer mobilização para tentar equiparar. Então, essa instabilidade orçamentária é o que a gente não quer. E o Fundo Estadual de Arte e Cultura previa 100 milhões, um valor que tinha sido discutido com todos os segmentos da área da cultura. Então, nós da Comissão Paulista dos Pontos de Cultura somos favoráveis à retomada da discussão do Fundo Estadual de Arte e Cultura. A questão da renúncia fiscal, também somos favoráveis à equiparação desses valores, porque não dá para que a renúncia fiscal seja tida como política pública de Estado, que não é, e não dá para ela ser a protagonista desse processo na área da cultura. Então, nós somos favoráveis também à equiparação dos editais públicos, do edital PROAC, editais e ICMS. Um outro ponto que foi citado aqui pelo nosso deputado Gianazzi, que é essa meta dos 2% para a cultura também no âmbito estadual. Já foi e é também no âmbito federal, os 2%, né, para a cultura. Nós gostaríamos que fosse também no estado de São Paulo. Um outro ponto que a gente discute também é a importância dessa audiência do dia 5 de outubro, aqui para discutir o Cultura Viva no estado de São Paulo. Porque já existe uma iniciativa numa instância federal, que é da autoria do deputado federal do Piauí, que é um deputado chamado Nazareno Fonteles, que já protocolou na Câmara dos Deputados a criação, o Cultura Viva como lei. Então, nós vamos fazer essa discussão aqui. A Alessi Brandão está chamando essa discussão, junto com a presidência da Comissão de Educação e Cultura, para fazer essa discussão. Eu convidaria a todos vocês para a gente fazer essa discussão para a questão dos pontos de cultura. E uma sugestão que eu gostaria de fazer aqui é que a gente pudesse, a sociedade civil e a Comissão de Educação e Cultura, montar uma comissão de trabalho para acompanhar os trabalhos relacionados ao orçamento da cultura. Isso fica como proposta aqui, para que a gente possa montar uma comissão e acompanhar os trabalhos. Acho que são esses os pontos que eu gostaria de falar. E convidar a todos para o dia 5 de outubro, às 14h30, aqui nessa sala, para a audiência pública dos pontos de cultura. Obrigado. Já está conosco aqui o deputado Marcos Martins, da bancada do PT. Marcos, seja bem-vindo. Nós estamos ouvindo um pouco os representantes das entidades e organizações. Depois vamos passar para algumas considerações dos membros da mesa. Queria convidar a Marília Lima, Cooperativa de Cultura Brasileira. O pessoal aqui é tão bem organizado que eu nem precisei ficar falando de limite, de tempo, de fala, né? Todo mundo está falando 3 minutos, 3 minutos e meio. Então, acho que vamos pegar por aí, né? Boa tarde a todos, então. Primeiro, rapidamente, porque eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas. Estou em São Paulo há 12 anos, 11 anos. E sempre trabalhei com produção musical. Era casada com músico, fui casada há 8 anos. E, de repente, ganhei de presente aí, estar sendo presidente da Cooperativa Cultural Brasileira. E falo um pouco isso, sempre trabalhei com cultura, fui secretária de Cultura e Turismo, né? Trabalhei bastante com a área de turismo também, em Minas, no sul de Minas, Caxambu, para ser mais precisa, e sempre trabalhei com essa área. Quando vim para São Paulo, comecei então a fazer essa produção na área de música e acabei entrando na cooperativa. E estou falando isso um pouco porque o Alessandro bem sabe que teve um momento, né, e que eu fui, entre aspas, sabatinada para, tipo assim, quem é você? Quem é você que está entrando na área da cultura? E quem é você que está querendo criar uma federação das cooperativas de cultura, né? Então, eu tenho uma história, só que a minha história não está aqui, e é de uma cidade pequena, qualquer um pode ir lá atrás e buscar. E quando entrei na cooperativa, já trabalhava com artistas, sei bem, né, tenho muitos amigos, a grande maioria que é artista, e sei bem qual que é a dificuldade.
Mas quando entrei na cooperativa e comecei a trabalhar efetivamente com o governo, né, e sei o quanto é difícil trabalhar com o governo, e infelizmente as verbas da cultura estão nas mãos do governo, porque ainda ela não é sustentável, as políticas são fracas, então a gente tem uma série de dificuldades. Bem, dentro disso, não sei se eu concordo, acho que vale uma discussão aí, e não tem incentivo fiscal, né? Acho que é interessante, até gosto mais do PROAC, ICMS, do que da Rouanet em algumas questões, principalmente quando ela define alguns valores, né? Porque às vezes tem uns absurdos na Rouanet de 5 milhões, 12 milhões, e ainda o Código 26, que acaba cuidando lá dos shows da Ivete Sangalo, do Zeca Pagodinho, do Rock em Rio, porque no fundo eles descontam 64%, e isso é muito bom, né? Então acaba sendo muito melhor para o empresário do que para o próprio artista. O PROAC eu acho interessante, mas acho também que na questão da cultura no Estado de São Paulo, não é só a questão do Fundo Nacional de Cultura e nem disso tudo. A gente tem 2 projetos grandes e que eu não sei a quantas andam, porque teve uma época que a gente trabalhava bastante e que sabia bastante deles. Inclusive, foi o meu grande pepino quando eu entrei na Cooperativa Cultural Brasileira, porque a gente trabalhava com o projeto Guri, do governo do Estado, e eles resolveram seletizar, porque tinham lá as suas intenções e tudo, e foi quando eu assumi uma série de brigas, enfim, houve até uma audiência pública. Eu não sei a quantas andam, mas a última coisa que eu fiquei sabendo é que a verba para o Guri tinha quase dobrado. Então, a gente tem no Estado de São Paulo uma questão que são as OSs. A Pinacoteca é uma OS, o Museu da Língua é uma OS, tudo é uma OS, que não existe licitação para repasse de verbas e também não existe uma certa prestação de contas. As oficinas culturais do Estado receberam agora o dobro de verba, diminuíram quase pela metade a hora-aula do profissional. E aí a pergunta é, a quantas andam e o que efetivamente está sendo feito com essa verba, né? Então, acho que se a gente vai discutir o orçamento da cultura, provavelmente vai vir lá X verbas que vão ser gastas. Então, acho que muito mais importante aqui da gente estar, quer dizer, acho que tudo é importante, mas acho que também um ponto muito importante dessa discussão do orçamento é criar uma regra de fiscalização depois. Porque acho que tanto o Rouanet quanto o PROAC de ICMS, se houvesse uma maior fiscalização, não teria tanto corrupção. Se verificasse exatamente, e eu já digo isso, eu ministro cursos de captação de recursos e falo, primeiro, que nenhum artista deve depender de uma verba só. E segundo, que ele deve se recusar e denunciar na delegacia ou no Ministério Público esses quase todos os captadores de recursos que estão aí no mercado e que não querem 20%, não querem 10%, um teto X, que é o que está na lei. Querem 20%, 30%, e se não for assim, você não consegue captar. Então, isso é um absurdo. Absurdo também a corrupção junto com gráficas, junto com hotéis, junto com uma série de empresas que dá a nota maior, tanto para o PROAC quanto para... E a gente sabe disso. A gente sabe até quem faz, todo mundo sabe, né? A gente só não vai falar os nomes, porque sem prova você acaba sendo processado. Mas todo mundo sabe que acontece isso. Então, acho que são 2 pontos. A questão de verificar, então, não só as leis de incentivo, mas também o resto da verba. Porque, estou falando de 60 milhões para o PROAC. Gente, o Guri, a última vez que eu vi o orçamento, era 100 milhões. E foi para onde? Quem que ganha? Quem que recebe? Como é que está esse projeto? Quais são os objetivos? O que ele está fazendo? E as oficinas culturais no interior do Estado? Quem aqui faz projeto para as oficinas culturais? Quanto que está ganhando? Pode pegar o orçamento lá das oficinas culturais, das OSs, aliás. Os valores são astronômicos. É muito mais do que 60 milhões. E para onde está indo esse dinheiro? O que ele está efetivamente fomentando e sustentando a cultura? Então, eu acho que a gente também, quando falar de orçamento do Estado, não pode se ater só à ação de incentivo ou do fundo de cultura. Eu acho que a verba da cultura ela é toda, e se ela tem que vir para a cultura, ela tem também que depois ser fiscalizada e ser distribuída direitinho, porque a gente sabe que tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Obrigado, Marília. Olha, quero anunciar a presença do mestre Paulo da Peruche, samba autêntico, né, o presidente, o José o Chapinha, vamos ser mais direto aqui, do Samba da Vela, né? Cadê o Chapinha? Tá aí, legal. E
também está aqui o o Tecaçula vai falar, né? Gente, só para dar uns dados aqui, para dar uma pimentadinha, o projeto do Complexo Cultural Teatro de Dança, Teatro da Dança, ele foi projetado, ele já consumiu 274 milhões de reais do orçamento da cultura, um único equipamento, né? 20 milhões em 2009, 44 milhões em 2010, 210 milhões em 2011, ou seja, já ultrapassou, inclusive, o valor previsto inicialmente. Uma grande parte também dos recursos da cultura vai para a TV Cultura. Eu não sei se vocês viram, uns 2 meses atrás, Ilustrada, Folha de São Paulo, nós fizemos um levantamento que os recursos do orçamento do Estado repassado para a TV Cultura tem caído. Uma grande parte vai, mas tem caído. E a própria TV Cultura também tem sido jogada para captar patrocínios privados, né? Outro dia, no conselho curador da TV Cultura, um novo conselheiro falou, se a gente for desse jeito, vai acabar as Casas Bahias entrando e dominando a publicidade na TV Cultura. Aí eu falei, secretário, o senhor não deve estar assistindo, porque é só ligar a TV Cultura, só dá Casas Bahia, né? Preocupação é a influência do setor privado na programação, e evidente que isso influencia na qualidade, né? Caiu muito também os investimentos da TV Cultura em novos programas, né? Então, queria lembrar isso. A outra coisa é que quase metade também dos recursos do orçamento da cultura vão para as OSs, né? Que as OSs é uma polêmica, mas nós não temos o mesmo acompanhamento, a mesma transparência que um órgão público, uma administração direta pode ter, né? Então, esse é um questionamento que eu tenho sempre ouvido aqui, a gente tem sempre manifestado, tá certo? Olha, nós temos mais, pela minha programação, já falou a Marília, então o Tecaçula agora está inscrito para falar. Da Associação dos Sambistas e Comunidades do Samba de São Paulo. Boa tarde, quero cumprimentar a mesa aí, na pessoa do presidente Simão Pedro, Otumbá Alessi, minha nobre deputada, sociedade civil organizada presente, boa tarde a todos e todas. Antes de colocar nossas considerações, eu estou aqui representando a ASC-SP, Associação dos Sambistas das Comunidades de Samba de São Paulo, que tem e vem ao longo de alguns anos discutindo com o poder público algumas ações de fomento a essa cultura popular, que infelizmente tem uma série de dificuldades de diálogo com o poder público. Só que antes de colocar nossas considerações, eu quero fazer uma pergunta. Quem gosta de samba aí? Levanta a mão. Quase que toda a plateia, inclusive, seria redundância perguntar isso para a deputada Alessi Brandão. Então, a gente percebe que a maioria das pessoas gostam do samba. De uma forma direta ou indireta, acabam participando de uma manifestação, seja uma roda de samba, seja uma escola de samba, seja um lugar onde o samba está sendo manifestado. Só que nós temos uma dificuldade tremenda de diálogo com o poder público, em várias esferas. Nesse mesmo auditório, algum tempo atrás, nós tivemos